Olá pessoal, bem-vindos ao canal Autismo para Todos. Estamos aqui de volta para auxiliar o máximo possível as famílias que têm autistas em casa, principalmente os cuidadores, nem sempre é uma pessoa da família, mas auxiliar o máximo possível os cuidadores no conhecimento, no que me é possível, de como compreender e como cuidar, né? Como inclusive o que não fazer, que é muito importante também. E esclarecer para a sociedade que não tem diretamente um autista em casa, no seu convívio, né, que eu acho está da mesma importância, talvez, né, não sei, um pouco mais, um pouco menos em algumas situações, mas essa sociedade, ela precisa ser inserida, né? Não é simplesmente colocar o autista no mundo do outro, é colocar o outro no mundo do autista também, as pessoas típicas, né, que não têm, que não estão nesse mundo, né, nesse espectro autista. Então é muito importante que elas compreendam, porque sempre vão estar todo dia, em algum momento, se relacionando com esse mundo. E é importante que elas compreendam porque aquilo existe, como é o processamento daquilo, como é o dia a dia, e também, igualmente, o que fazer e o que não fazer, principalmente, como eu disse no vídeo anterior, sem pré-julgamentos, sem julgamentos com relação ao que ela ainda não compreendeu, certo? Mas vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre teoria da mente, né? Eu estou aqui com fulana, né? Não dei um nome ainda a ela para não me apegar. Mas a teoria da mente, o que é? A teoria da mente é a capacidade que nós temos de fazer uma leitura do ambiente e se colocar no lugar do outro. Para a partir daí a gente ter a visão do outro, juntar com a nossa visão e ver as possibilidades do que está acontecendo, de repente, por que aconteceu e o que está para acontecer naquela circunstância. O exemplo mais comum é o de NCL, mas vamos usar, né, Flávio e Fulano aqui. Vamos imaginar que cada um de nós tem uma caixinha dessa. Ela tem uma bolinha vermelha e eu tenho uma bolinha preta, marrom, né? Eu tenho vamos imaginar isso aqui, né? Eu tenho um desse azulzinho e ela tem um rosa para combinar aqui, minha camisa e a roupa dela. Eu coloco esse azul aqui e ela coloca a rosa ali, certo? Ela sai do ambiente. Alguém tira a bolinha rosa dela daqui e coloca na minha caixa. Ok? Ela não estava no ambiente. Ela foi fazer xixi. Quando voltou e sentou, eu pergunto para a pessoa que eu estou fazendo o teste, a criança, né? Geralmente é com a criança. Fulano, aqui é fulana, né? Fulano, onde fulana vai achar que a bola dela está? O autista vai responder que vai estar na minha caixa. Porque ele viu isso. Ele não se coloca no lugar dela de não estar no ambiente. Quando ela chegar, ela não estava no ambiente. Quando ela chegar, ela vai procurar na caixa dela. Não. Para o autista, ele viu alguém colocando aqui, na minha caixa, e para ele, ela vai procurar aqui. Porque ele viu. Ele não se coloca no lugar dela. O se colocar não é só de compaixão, gente. É ver a visão do outro mesmo, assim. Né? Eu estou dirigindo, eu estou andando, e o outro vai ver aquilo, eu tenho que desviar. Não é só minha visão. Isso não é uma coisa egoísta. É cerebral. O cérebro tem esse funcionamento. Né? A teoria da mente é exatamente isso. Então, ela vai ver, o autista vai dizer que está na minha caixa. Ele não consegue ir para o lugar do outro. Por isso que algumas reações nossas, as reações do autista diante das nossas atitudes, quando você diz, eu disse a você que não fizesse isso, você muda o tom de voz para ele perceber, e ele não capta. Por quê? Porque tipicamente quando você chega num ambiente,
você percebe, opa, tem alguma coisa aqui. Essa expressão dessa pessoa, o tom de voz daquela, né? A expressão corporal dessa outra aqui em silêncio, né? Então, como eu já expliquei, né? A questão do cérebro social, né? A questão aqui, o tronco cerebral e o encéfalo, o tronco cerebral e o cerebelo, encéfalo, o tronco cerebral e o cerebelo são mais primitivos, eles não têm essa capacidade. Quem vai ter essa capacidade é o cérebro social, né? De fazer essas percepções, de fazer essa comunicação, né? Aqui é mais reativo. Diante do perigo, esse cérebro aqui, ele vai reagir. Mas como vai reagir? Né? Então, a expressão, o tom de voz, que é a prosódia, não vai ser captado, não vai ser processado. A criança até vê, ela pode estar olhando já para você, ela pode ter ouvido, né? Ela pode ter se acostumado com um dia em que, quando diante de um grito seu, ela foi segurada, ela apanhou. Então, instintivamente, isso fica nela. E ela pode parar de fazer o que estava fazendo e você diz: ah, ela entendeu. Ela reativamente parou porque em determinado momento ela apanhou por causa daquilo, mas ela não aprendeu. Por que ela não aprendeu? Porque ela não generaliza. Ela não utiliza aquele aprendizado para outras circunstâncias diferentes, análogas, parecidas com aquilo. Entende, gente? Então, por isso que ela ri ou chora inversamente. Ela às vezes começa a chorar ou começa a rir. Se eu estou brigando com ela está rindo da minha cara. Ela está rindo, é uma reação cerebral daqui, ó, instintiva, devido ao que eu já expliquei da necessidade de alimentação dessas conexões cada vez mais, da manutenção e da criação de novas conexões. Ela não se coloca no seu lugar. Então, ela não consegue. Isso está acontecendo. Eu percebi. A cara de fulano não tá boa. Né? Marido quando chega em casa, mulher quando chega. Marido quando chega em casa, né? Piada, né? Marido quando chega em casa, aí disse, eita, fulano tá pela cara dela. Eu não vou nem pedir o que eu ia pedir, não vou falar o que eu ia falar, deixar para depois, que ela parece que tá meio assim, né? Porque vocês colocam no lugar e pensa, epa, a predição futura é de que se eu falar vai ser pior, deixa para depois. Né? Então, o autista não tem essa questão do estado mental do outro. Né? Alegria, tristeza, preocupação, nem do outro e nem de si. Porque quando ela percebe do outro, ela começa a perceber de si também. Ela tem sensações, mas ela não processa como é que está. A sede, o calor, a fome. A criança às vezes está muito irritada, está muito para lá e para cá, e você diz, mas para esse menino tá, eu não sei o que é. Ele já fala, né? Você tanto lutou para ele falar, só que quando a gente for falar sobre fala, que vai demorar um pouquinho, a gente precisa construir mais coisas até lá, você queria tanto que ele falasse, fale isso, eu estou vendo o nome ali, vou dizer ali, homem, sócio, cérebro, caneta, carteira, parede, e a criança aí começou a falar, disfuncionalmente. Isso foi mal construído, né? Ela está falando, ela conversa fluentemente, às vezes até sozinha, lê e tal, mas não tem o social, a função da fala, né? Porque ela aprendeu aquilo, o que é aquilo, né? Como quantidade, né? Com número e quantidade, a correspondência. Então, a construção disso não foi muito bem preenchida. Então, quando bem construído isso, ele consegue fazer com que eu veja exatamente por que aquilo está acontecendo.
Quais são as possibilidades? O cérebro faz simulações. Se isso acontecer, fulano pode fazer isso. E eu também. Eu me coloco no ambiente enquanto personagem também. Quando eu começo a perceber o outro, eu começo a perceber em mim. Então, se eu consigo antes perceber em mim, eu consigo perceber que aquilo que eu estou sentindo é dor. Em que lugar do corpo? Aquilo que eu estou sentindo é fome e eu preciso de alimento. Aquilo que eu estou sentindo é sede e se eu beber água vai aliviar. Aquilo que eu estou sentindo é sono e eu preciso fechar os olhos para dormir. Como a criança que não dormia um tempo X, era muito tempo, não vou dizer o número aqui porque eu estaria mentindo com relação à quantidade, mas ele estava muito tempo sem dormir. E analisa. Ele não tinha sido ensinado a fechar os olhos. Ele precisava fechar os olhos para conseguir dormir. E a luta dele era intensa. Se era ruim, repito, se era ruim para quem estava com ele, era muito pior para ele. Né? Então, o autista ele só vai ver os fatos concretos. Você está sujo, você está fedendo. Você está sujo. Cheiro ruim. Cheiro ruim. Você está suja. E socialmente não se diz. Não é? Socialmente você faz brincando, né? Vamos supor que você faça. Tá precisando de um banho, viu? Né? A gente faz um tom de brincadeira, uma prosódia. A gente muda o tom para ficar mais leve. Então, a esposa, né? Todo mundo conhece essa. A esposa está se arrumando e diz: esse vestido ficou bom? O cara, tá bom. Você nem olhou direito. Olhei, sabe? Não tá bom não, tá? Às vezes o cara não gostou, mas ele diz: não, a gente já tá atrasado, tá bom demais esse, tá ótimo, tá muito bom. Não, acho que não tá bom, tá horrível. Tá vendo que você disse que tá feio, tal, né? Então, às vezes você não diz, né? Às vezes você não diz que aquilo tá feio. Muito embora o autismo nos ensine isso. É uma das coisas que o autismo nos ensina. Ser verdadeiros. Obviamente, nós vamos usar da nossa capacidade social de não dizer de forma nua e crua, né? De forma dolorosa, né? Cruel, era essa palavra que eu estava procurando. A forma de dizer. O autismo nos ensina isso. Por que você não pode dizer a verdade? Por que você não pode querer não ir para o casamento, por exemplo? Hoje eu não quero, mas eu tenho que ir, porque senão fulano deixa de falar comigo. É forçoso socialmente. Não tem nada demais ir, mas você não queria. Você está se machucando ao não ir. E até onde ele poderia compreender isso, né? Então, ele só vê o concreto. Ele vai dizer aquilo daquele jeito. Não tem isso porque ele não se coloca no lugar do outro. Ok, gente? Muito obrigado por tudo. Tudo de bom para vocês. Dê um like, né? Se inscrevam no canal e compartilhem. Muito obrigado, tudo de bom. Vou lá que o boy tá chamando. Tchau, tchau.